A guerra entre os flanelinhas de torcida, aqueles que querem definir como cada um deve torcer, e a guerra entre o torcida de cristal, aquele que não pode ser criticado na maneira como se torce, como ele torce. Isso dá um né, saco cheio já disso. Mas a gente precisa comentar aqui no canal, a gente precisa falar disso. Após a vitória do Fluminense contra o Sport, uma pauta que correu muito no meio da torcida, meia dúzia de torcedores ali, mas é uma meia dúzia que faz barulho, foi sobre o time poder ou não poder ser criticado. Gabriel, e agora? Como é que a gente faz? Porque o Fluminense, os jogadores se fecharam, não vieram falar com a torcida, por isso que a torcida vaiou no final. Enfim, a gente precisa conversar, assim, como adultos, sobre isso, ok? Assim, né? Vamos conversar de boa sobre isso, sem... Ai, não, mas e assim, vou deixar claro, tá? Se você tá vindo aqui botar a sua opinião bem assim, uma opinião que não tolere e não entenda e não queira discutir sobre o que o outro pensa, cara, pode ir embora, assim, eu caguei pra sua opinião. E se você acha que vai comentar alguma coisa, ai, já tá criticando a torcida, e você tá fazendo o quê? Porque eu sou torcedor, meu amigo. Sou torcedor, você tá criticando a torcida também? Ih, tá defendendo o Mário Bittencourt, hein? Ih. Enfim, então se você não consegue conversar sem isso daqui, sem essa ironia, essa brincadeira, se você consegue, então vem comigo e vamos tentar debater um pouco aqui sobre essa questão. Isso porque eu até fiz um vídeo com o Fio sobre o time estar mimado, e agora eu vi muita gente falando após o jogo sobre a torcida estar mimada. Eu não vou colocar muitas coisas aqui de imagem, né? Porque você pode ter acesso a essas imagens nas redes sociais. Tanto a imagem na hora do gol, que o Luca faz assim e deu a impressão de que era pra torcida. Tem uma questão sobre Marcos Felipe, mas esse eu confesso que não achei nenhuma imagem falando alguma coisa. Inclusive tem uma imagem do Vilela. O Vilela abriu a live, senão o Vilela tem que tomar cuidado com isso. Ele abriu a live filmando o campo antes de acabar o jogo e ficou filmando o campo. E na hora do gol ele tá filmando o campo. E não aparenta Marcos Felipe virar nada pra fazer pra arquibancada. Mas esse eu não tenho certeza, porque eu não estava olhando. Além disso, David Braz, na hora que faz o gol também, acho que parece que fala ali, é nós aqui, pra comemorar ali no canto. E ao final da partida, essa é a única imagem que eu vou mostrar, o time se reuniu do meio do gramado, se reuniu ali, a torcida tava cantando e eles saíram, logo após o jogo, saíram pra poder ir pro vestiário. Mas bem, falando especificamente da arquibancada, da torcida do Fluminense, o ambiente hostil que está criado na arquibancada do Fluminense, no meio da torcida do Fluminense, advindo, acredito eu, desses 1 ano e meio sem estar no estádio e acostumado a acabar o jogo e perder o clima de torcedor. O que é o clima de torcedor? É acabar o jogo num jogo difícil, onde você tem dificuldade para ganhar um time que está na zona de rebaixamento e você descer a rampa, você mudar rapidamente de time sem vergonha pra... Você não mudou pra time de guerreiro, mas pra ver que começou o show do meu tricolor. E quando a gente tá em casa e a gente tira essa parte torcedora nossa, que é algo que eu fiz, mas eu fiz por opção, por trabalho, né? Eu sou jornalista e sou tricolor, mas eu já sou jornalista junto. Eu já cortei um pedacinho ali pra ter essa racionalidade de futebol, que o torcedor em geral não precisa ter. E aí, quando ele corta e às vezes não sabe lidar com isso, e acaba o jogo, ele tem que ir lá reclamar em alguma rede social, e tem que fazer alguma coisa sem poder saborear minimamente uma vitória. Esse clima hostil chegou até a arquibancada. E a arquibancada do Fluminense, eu normalmente sou contra quando a galera fala bem assim, a torcida do Fluminense é a mais chata do Brasil. Porque não sei o quê, porque eu acho que todo torcedor, acho que torcida é muito parecida entre elas, e todo torcedor acha que a sua própria torcida é o alecrim dourado. Né? Que minha torcida é diferente aqui, porque ela é ótima ou porque ela é péssima, enfim. E eu normalmente vou contra, mas o ambiente hostil que eu tenho visto na arquibancada do Fluminense, e olha que eu nem tenho ido à arquibancada, né, mas tenho visto da área de imprensa, dá a impressão de que, assim, é proibido tudo. É proibido apoiar, é proibido vaiar, tudo que você fizer vai ter alguém chegando e falar é proibido. É proibido xingar o presidente, é proibido apoiar o presidente, é proibido xingar determinado jogador, é proibido apoiar determinado jogador, tá tudo proibido, tá tudo dividido. E assim, algumas coisas me saltam aos olhos, eu vou comentar aqui depois, mas
o principal que eu já deixo claro é isso, tá tudo dividido. Tudo tá proibido. E aí eu acho engraçado, né? Eu até citei uma frase eu vou ver exatamente a frase aqui para poder citar. Todo mundo quer estar certo, mas tá todo mundo errado. Foi a frase que eu botei aqui sobre a confusão lá do negócio dos jogadores, né? Que é uma outra história. Os jogadores estão mimados, a torcida está mimada. Cara, a culpa é de quem, Gabriel? A culpa é de... Não é a culpa de uma pessoa só, não. Sabe por quê? Porque quando um não quer, dois não brigam. Então a gente tem um monte de culpas. A gente tem o tempo afastado do estádio. A gente tem os 9 anos agora sem título oficial, né? A Primeira Liga não é um título oficial. Só a segunda, né, edição da Primeira Liga que foi oficial. Esses 9 anos sem título é a questão de fato, a gente ter um elenco que é muito vaiável, né? É muito vaiável. Luca, Danilo Barcelos, são jogadores que eu falo que a única chance desses jogadores darem certo e a torcida aplaudir esses jogadores é eles fazerem a cirurgia e mudarem de nome. É a única hipótese, porque a gente já pegou ranço desses jogadores. A gente tem ali... Aí você pode falar, Gabriel, mas aí o inverso a gente provavelmente vai jogar a segunda Libertadores em o quê? Desde 2013. Vai ser a segunda Libertadores do Fluminense e vai ser a quarta Libertadores do Fluminense sem Unimed, na sua história inteira. Sem ter o investimento ali da Unimed, jorrando dinheiro ali no Fluminense, ou contratando jogadores, caras, etc. Vai ser a quarta vez que a gente joga na história a Libertadores se a gente for agora. E aí você pode falar, pô, Gabriel, e aí você acha que vale reclamar e tal? Pra mim, não. Mas pra alguns, sim, cara. Me causa um pouco de estranheza, e foi até alguém botou isso num grupo que eu tava, de que parece que a identidade do torcedor do Fluminense, eu não vou dizer que tá se perdendo, porque isso é fluido, isso se mexe, né? Isso tem a identidade do tricolor da década de 30 é completamente diferente da década de 80, completamente diferente da década de 90 e da década de 2000, e da década de 2020. Vai ser diferente também. A identidade tricolor ali, ela é fluida. Mas me parece que... Sabe a faixa que tá lá no Maracanã? Não vou achar foto dela aqui agora. Mas a faixa famosíssima que tá lá estendida no Maracanã, escrito Lutem até o fim. Parece que essa faixa já já não faz mais sentido com o público que tá vindo. É óbvio, são poucos jogos. É o 4º jogo, tá? Só da volta de público. Isso é muito pouco ainda. Mas me parece que a gente vai por esse caminho. Aquele lutem até o fim já não cabe muito. Porque o lutem até o fim é o quê? Eu vou te apoiar até o fim. No final, meu amigo, mas se prepara que eu vou te criticar pra cacete. Vou te vaiar, vou te xingar, vou fazer tudo. Mas luta até o fim, que até o fim eu tô com você e tal, que foi o que aconteceu em 2009. Parece que já não faz mais muito sentido para a torcida atualmente. E aí eu nem digo só pela questão das vaiou com 49 e o gol saiu aos 50 e etc. Não é o que eu tô falando, não tá errado. Não tem errado nisso daí. O errado é eu querer chamar de errado. O errado é eu querer definir como você torce. E perceba, tá? Perceba, faça essa reflexão. Quem reclama de como o outro torce, quer definir como o outro vai torcer. E se você aí reclama que estão definindo como você torce, você provavelmente quer definir como é que o outro vai torcer também. E não entende que a arquibancada, meu amigo, são 3 mil. Vocês têm noção de quantas pessoas são 3 mil? É pouco, tá? Pra arquibancada. Mas vocês têm noção que vocês querem controlar 3 mil pessoas e querem que todas elas pensem iguais a você? E sabe qual que é a minha maior tristeza pensando nisso? É que dá a impressão de que não tem volta. A impressão é essa, que tipo assim, esse aí vai ser o cenário da arquibancada do Fluminense. Durante um bom tempo. Eu acho que talvez para coibir isso um título. E o Fluminense, assim, tirando uma possibilidade remotíssima em uma Copa, o Fluminense não vai ser campeão. Né? Talvez ganhe um carioquinha, né? Mas até porque pegar o Flamengo na final não tem sido uma boa, mas a gente esse ano até ganhou bastante, então também não é um negócio impossível. Eu realmente não vejo volta. Eu tô vendo se formar ali um tipo de torcedor diferente. E assim, e aquilo que eu falei, a minha impressão é que se 2009 fosse hoje, a gente caía. E a gente caía porque a gente sabe da nossa força na arquibancada, fez aquele time também se empolgar e etc. Não é a mesma torcida mais. E isso não quer dizer que seja bom ou seja ruim. A massa, e às vezes você pode até ser, mas a massa já não é mais. Na minha impressão. Se a sua impressão for diferente, você bota respeitosamente nas caixas de comentários.
Enfim, é isso. E pra fechar sobre jogadores, etc., assim, meu compromisso sempre foi com o Fluminense. Se o jogador, o grupo de jogadores, acha que deve peitar a torcida e etc. Ah, mas tá descomunal a reclamação. Ah, mas tem que peitar a torcida. Volta pra mesma discussão. Qual é o jeito certo de torcer? Fato realmente concordo, tem muito jogador se achando demais e etc. Mas também vejo o outro lado, que tem muito jogador dando a vida e ele pisa dentro do campo, o torcedor já mata ele. Enfim. É complicado. Sabe o que me irrita mais do que essa questão toda? Essa merda desse galo, que eu já fui lá, vocês viram que eu dei pausa. Eu já fui lá, eu já bati, tentei bater, não me processa, Luiz Amel. Já tentei bater, não consegui. E tá cantando ainda. Enfim, vou resolver a situação. Valeu.